Hello guys, this is teacher Thales speaking. From now on, I am going to be your English teacher. I'm going to also be teaching science as well, but now you're going to be hearing from me from this English context. Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Thales Brandi. Agora eu também vou dar aula de inglês para vocês, além de continuar dando aula de ciências. Então vocês vão me ouvir falando mais inglês a partir de agora, tá? Durante esse momento da quarentena, pelo menos, tá bom? O que a gente vai ver hoje? A gente vai dar continuidade a algumas conjunções que vocês viram aí no livro. Vou dar aprofundado em algumas outras coisinhas, tá? Cada aula nossa vai ter alguma coisa diferente pra gente fazer, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente está vendo hoje então os advérbios de tempo, tá ok? Esses advérbios de tempo, eles estão associados com algumas palavrinhas que a gente vai estudar, tá? Que são already, ever, never, just, yet, still, for e o since, tá? Essas palavras elas são utilizadas na oração, né, para modificar o sentido do verbo, ou também para dar ênfase ao verbo a qual ela vai estar modificando, tá? Então a gente vai ver as traduções e os usos dessas palavras, os principais usos, o que acontece. Por exemplo, aqui, olha só. I used to sleep early when I was a child. I still sleep early. Então repara que, olha só, eu estou dando ênfase ao verbo que eu estou modificando, né? Eu estou falando assim, ó, eu costumava dormir cedo quando eu era criança e eu ainda durmo cedo, ok? Still se traduz como ainda, tá? Repara que tá marcadinho igualzinho, ó. I still sleep early, tá ok? Certo? Então vamos lá. Além disso, esses advérbios de tempo eles são colocados sempre entre o sujeito e o verbo. Então, olha o primeiro exemplo aqui, ó. I still sleep early. Então, o still eu botei entre o sujeito, que é o I, a pessoa que fala, tá? E o sleep, que é o verbo, tá? Então, eu botei eu ainda durmo cedo. I still sleep early. Se tiver um verbo auxiliar, como o verbo to be, por exemplo, ele vai ficar após o verbo auxiliar. Porque nessa frase aqui, ó, he is still sleeping. Ele ainda está dormindo. Então repara que eu botei esse advérbio de tempo depois do is, depois do verbo to be. Quando a gente traduz o advérbio de tempo antes, né? Porque eu traduzo como ele ainda está dormindo. Eu não traduzo como ele está ainda dormindo, né? Então no inglês é diferente, tá? No inglês, se tiver o verbo auxiliar, tipo o verbo to be, esse advérbio vai vir depois desse verbo to be. He is still sleeping, tá? A gente vai ver isso também com um have, né, que é o present perfect, tá? Vamos lá. Então tem a tradução aqui deles. É importante a gente entender que essas traduções elas não são tão fixas. Um ou outro vai ter mais de um significado dependendo da frase, tá? Então eu tenho ó, o already, que é o já. Geralmente a gente usa already no meio da frase para falar de já. Tem o ever, que também pode ser já ou pode ser sempre. Tem o never, never, nunca. Tem o just, que é exatamente. Tem o yet, que também pode ser ainda, mas pode ser já, geralmente no final da frase. O still, que é o ainda, geralmente no meio da frase. O for, que é por ou a. E o since, que é desde. Não entendi nada. Vamos lá. Vamos de exemplo em exemplo? Ó, o already. A gente vai usar o already no meio da frase, tá? E ele diz algo que já foi realizado antes do tempo em que se esperava, ou para questionar se você já fez alguma coisa. Então, por exemplo, I've already finished my homework. Eu já terminei meu dever de casa. Antes do tempo que era esperava. Eu já fiz, ó, já acabei, já acabei. É o já, tá vendo que é o já, ó? Eu já terminei meu dever de casa, meu homework, tá? Already. Already quer dizer já. Sempre no meio da frase. Agora, have you already gone to Uruguai? Você já foi para o Uruguai? Botei a foto aqui desse modelo bem bonito que eu achei na internet aqui, com a bandeirinha do Uruguai, porque ele já foi lá. Have you already? Você já foi ao Uruguai? Então repara que olha só, aqui que eu estou usando have, né? O already veio depois do have, entre o have e o verbo principal, né? O finished aqui e aqui o gone, tá? Então você já foi ao Uruguai, tá ok? Então already usa como já no meio da frase.
Aí eu tenho o ever. Olha só o ever. O ever a gente vai usar para questionar alguma ação, alguma vez, se ela já tenha sido praticada. Então, por exemplo, have you ever thought about being a teacher? Questionar se você já pensou nisso alguma vez na vida. Já pensou em ser professor? Eu não pensava em ser professor e agora eu tô aqui gravando vídeo aula para você, tá? Have you ever thought about being a teacher? Já pensou em ser professor? O ever, apesar dele ser geralmente no meio da frase, como o já, ele também pode ser usado em algumas expressões, como por exemplo, better than ever. Inglês está melhor do que nunca. English is better than ever. Melhor do que nunca. Então repara que o ever não quer dizer nunca, mas nessa expressão a gente traduz assim, tá? Porque as expressões são coisas que são constantes do país, então a gente traduz às vezes de uma maneira diferenciada. The best ever. I am the best teacher ever. Eu sou o melhor professor que já viu, o melhor que já existiu. You are the best student ever. Você é o melhor estudante que já se viu. Tá ok? Então o ever pode ter essas indicações, tá? Esses usos aí nessas expressões. Anote isso daí no seu caderno, tá bom? Vamos lá. O never, aí sim, ó. O never quer dizer algo que você jamais fez, que jamais tenha sido realizado. É o nunca. Então, I've never gone to USA. Eu nunca fui aos Estados Unidos. Essa pessoinha aqui já foi. Ali é Ponte do Brooklyn, Brooklyn Bridge, New York. Então, eu nunca fui aos Estados Unidos. I've never gone to the USA, aos Estados Unidos da América. United States of America. Tá ok? Então, never a gente usa para falar nunca. Você brinca daquele eu nunca, né? O eu nunca é I've never. I've never slept the whole day. Eu nunca dormi o dia inteiro. Tá? O never serve para isso. Since. O since é uma expressão que indica duração de tempo. Desde quando isso está acontecendo. Então, I have worked here since 1990. Eu trabalho aqui desde 1990. 1990. Eu trabalho aqui desde 1990. Então, since indica desde. Tá ok? Tem até a música da Kelly Clarkson que é assim: Since you've been gone. Since you've been gone. Desde que você foi embora. Tá? A gente vai trabalhar com algumas músicas com o passar aí das aulas. O just, que a gente usa como só ou apenas, e ele também é usado para relatar alguma coisa que acabou de acontecer. Então, olha só. I just wanted to know about you. Eu só queria saber sobre você. Só queria saber como é que você tá. Quando você liga pro crush, fala com o crush. I just wanted to know about you. Ou, olha aqui, ó. We have just arrived. Esse modelo aí acabou de chegar de viagem. Ó. Olha com quanta mala ele veio. We have just arrived. Nós acabamos de chegar. Repara que aqui, ó, eu nem traduzi o just especificamente, porque ele deu a ideia de que algo acabou de acontecer, tá? Então, just arrived, just. Por exemplo, I have just had lunch. Eu acabei de comer, de almoçar. I have just lunched. Então, esse just no meio, ele também pode usar essa ideia de acabei de, que é algo que acabou de acontecer. Tá ok? Vamos lá. Aí eu tenho o yet. O yet, ele indica já ou ainda, mas ele vem sempre no final da frase. Então, olha só. I haven't finished my homework yet. Eu ainda não terminei meu dever de casa. Ou às vezes a gente fala, eu não terminei meu dever de casa ainda. Pode ser também, tá? I haven't finished my homework yet. Eu ainda não terminei meu dever de casa. Ou, have you finished your homework yet? De qualquer jeito, aqui eu já estou traduzindo ele como já, mas de qualquer jeito ele vem no final da frase. Have you finished your homework yet? Você já terminou o seu dever de casa? Então o yet ele vai indicar algo que ainda não foi realizado, né? Como ainda não terminei, I haven't finished it. Ou você vai quando você pergunta se algo já foi acabado, já foi encerrado, tá? Have you finished your homework yet? Então, yet vem sempre no final da frase, tá ok? Vamos lá. E aí, os dois últimos que a gente vai falar é o still e o for. O still também é ainda, só que pensa aqui, o yet é o ainda no final da frase.
O still é o ainda no meio da frase. Então é um advérbio, né, que vai dar a ideia de continuidade. Olha só. I still play the bass. Eu ainda toco baixo. Tô continuando a tocar. É que nem a frase do início que a gente falou. I still sleep early. Eu ainda durmo cedo. É uma ideia de continuidade. Algo que começou e continua a acontecer. Tá? Já o for ele vai dar ao verbo uma ideia de quantidade de tempo transcorrido. Quanto de tempo? Tá? Às vezes a gente confunde muito o for com o since. O since é sempre de algum ano, a partir de algum ano, né? Desde que ano, desde que tempo. O for ele é uma ideia de quantidade, de quanto tempo. Então olha só. I have taught for 29 years. Eu ensino por 29 anos. Não é desde 29 anos. É a quantidade de tempo que eu ensino, por 29 anos, tá? Então, I have taught for 29 years. Eu ensino por 29 anos, certo? O que você vai fazer agora, por favor? Você vai tirar um print, deixa eu tirar minha carinha daqui, tira um print, copia esses exercícios, responde no seu caderno, tira uma foto e anexa para mim nessa atividade, aqui no Google Classroom, tá? Copia também, por favor, todo esse material da aula, tá? No seu caderno com os exemplos, para você ter isso tudo aí bonitinho, tá bom? Número 1 você vai completar com ever ou yet. Número 2 você vai usar o advérbio de tempo correto, qualquer um dos que a gente viu durante essa aula. E no número 3 eu quero que você traduza essas frases aqui para o inglês, óbvio, tá? Professor, não entendi como é que eu vou fazer isso. Dá um pause aqui agora, porque tem um passo a passo aqui de como que você vai fazer isso. Como que você vai enviar essa foto para mim, tá? Ok. Como que você pode entrar em contato comigo caso você tenha alguma dúvida? Tem meu e-mail, que você pode mandar para mim. Tem meu Instagram, que se você não me segue ainda, vai lá me seguir. Pode mandar mensagem no privado. E pela própria atividade, você tem um comentário aqui. Então você pode escrever aí o comentário se for uma dúvida da matéria, uma dúvida de como mandar, não está conseguindo alguma coisa. Escreve aqui que eu vejo na hora e assim que der eu respondo, tá ok? Gente, that's all. É isso que eu queria falar. Thank you very much for your attention. Muito obrigado pela sua atenção. Não esquece de copiar os slides no caderno, responder, tirar foto e me mandar, tá ok? Kiss, bye, bye.